Estamos de volta com o Band Cidade. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento no Superior Tribunal de Justiça da investigação que apurava a participação do governador afastado Carlos Moisés na compra dos 200 respiradores por R$33 milhões. Essa compra foi paga de forma antecipada em 2020. A subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, concluiu que não há responsabilidade do governador em relação à compra dos equipamentos com um pagamento antecipado e sem garantia de entrega. Ainda de acordo com a PGR, Moisés não teria se omitido do dever de investigação. Com a decisão, as investigações voltam para Florianópolis para a apuração da conduta dos demais envolvidos. A defesa do governador Carlos Moisés da Silva compreende que o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República somente reforça aquilo que a Polícia Federal, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já confirmaram anteriormente. O governador Carlos Moisés não agiu nem se omitiu no caso envolvendo a contratação dos 200 respiradores. O governador afastado se manifestou em um texto publicado nas redes sociais. Moisés afirmou que a manifestação da PGR reflete as mesmas conclusões da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas. E disse que, enquanto chefe do Poder Executivo, tão logo tomou conhecimento do episódio, determinou as medidas que estavam ao alcance para que a investigação começasse o mais rapidamente possível, a fim de reaver os recursos públicos na sua totalidade. O governador foi afastado do cargo no dia 26 de março pelo Tribunal Especial de Julgamento por um prazo de até 120 dias. Ainda não há data para o julgamento definitivo. Para comentar o assunto, Roberto Azevedo, aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Olha, mais uma decisão, já é mais um órgão que arquiva investigações contra Carlos Moisés da Silva. Agora, que influência isso deve ter no julgamento do segundo processo de impeachment? Ele é emblemático do ponto de vista político-jurídico para o governador, mas ainda não é suficiente para que desembargadores e deputados, pelo menos um deles votou contra o governador, mude de ideia. Por quê? Continuam naquele discurso de que crime comum é uma coisa, aqueles previstos no Código Penal, e que crime, do ponto de vista de crime de responsabilidade, que não chega a ser um crime, é outra coisa. E este discurso é algo que a gente precisa ver do ponto de vista genérico, mais amplamente. Não generalizar, mas só genérico, porque ele é só uma faceta. Há muitos interesses por trás de uma eventual perda do mandato por Carlos Moisés da Silva. Interesses eleitorais, antecipação do palanque de 2022. Tem gente que acha que sem Moisés no governo vai ter uma moeda de troca mais fácil, vai ter uma bandeira para carregar, sanear o Estado, fazer com que o Estado recupere a credibilidade. A gente sabe que a maior parte desse discurso é falacioso, não é verdadeiro, mas pega no mundo político. Outra coisa, tem muito derrotado em 2018 que não aceitou a maneira como foi mandado para fora do poder. O importante agora é que este elemento apresentado pela Procuradoria-Geral da República sirva para reflexão. Quer dizer, vão tirar do cargo um governador que comprovadamente não se envolveu com corrupção só porque o grupo político que perdeu em 2018, os grupos políticos querem voltar ao poder? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Civil cumpriu mandados em Santa Catarina referentes à Operação Rainha de Copas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na ação que investiga a lavagem de dinheiro da maior organização criminosa do estado fluminense. A ação fez parte da Operação Rainha de Copas, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os alvos principais são ex-aliados do traficante Léo do Aço, assassinado em 2019. A organização criminosa é considerada uma das maiores do Rio de Janeiro. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em 6 cidades no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, os policiais cumpriram os mandados em uma cobertura de luxo em Balneário Camboriú, no litoral norte, e em uma casa de alto padrão em Jurerê Internacional, no norte da ilha, em Florianópolis. Em Jurerê Internacional, o alvo foi esta casa de luxo. A residência foi alugada por uma mulher suspeita de integrar o espólio de Léo do Aço, apontada como herdeira do tráfico. No local, foram apreendidos 2 carros, documentos, celulares e contratos.
Na cobertura triplex de Balneário Camboriú, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, a mulher Carla Oliveira de Melo, de 35 anos, é suspeita de lavar o dinheiro da organização criminosa. A polícia chegou até ela após apurar a movimentação milionária nas contas dela e do ex-marido, que era policial militar e está preso no Rio de Janeiro. A Justiça Fluminense determinou o bloqueio de R$ 7.300.000 em contas bancárias dos investigados. Conseguimos identificar e apreender veículos de luxo, documentos que corroboram as investigações, aparelhos celulares e até mesmo lancha e jet ski. A gente acredita que, com o decorrer das investigações, a gente identifique outras pessoas vinculadas a essa organização criminosa. A Polícia Civil também deflagrou hoje uma nova fase da Operação Gêmeo do Mal. Foi a terceira fase da ação que investiga crimes contra o patrimônio público municipal. Nesta terceira fase foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos em imóveis de Laguna e Imaruí. Além disso, a polícia cumpriu 2 prisões preventivas e 1 temporária. A investigação, que já dura cerca de 10 meses, apura delitos de fraudes em licitações, peculatos, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros, que teriam sido praticados no município de Imaruí entre os anos de 2017 e 2020. A ação de hoje tinha o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão, sendo 2 prisões preventivas expedidas em detrimento ao ex-prefeito e a um ex-secretário, além da prisão temporária de uma outra ex-secretária do município. Além disso, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Laguna e Imaruí, cujo objetivo era apreender documentos e equipamentos eletrônicos para serem posteriormente periciados. As investigações devem ser finalizadas nos próximos dias e não envolvem a atual administração municipal de Imaruí, segundo a Polícia Civil. Aqui na capital, os policiais civis descobriram mais uma estufa com pés de maconha. Foi na localidade do Papaquara, no norte da ilha. Os agentes da Delegacia de Combate às Drogas de Florianópolis foram até uma residência e flagraram 30 pés de maconha e toda a estrutura para o plantio ilegal. Um casal estava na casa no momento da abordagem. O homem assumiu a propriedade da droga e foi preso. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Um acontecimento inusitado chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela marginal da BR-101 hoje em Palhoça, na Grande Florianópolis. Uma roda se desprendeu de um caminhão e rolou em chamas. Ela atravessou até a pista principal da rodovia. Por pouco, não houve um acidente. Nas imagens, é possível ver que os veículos conseguiram parar a tempo e os motoristas buzinaram para alertar quem trafegava pela rodovia. Que é isso? Olha lá onde foi, ó. O motorista do caminhão até parou para evitar um estrago maior, mas o pneu, em alta velocidade, invadiu a pista principal da BR-101, no sentido sul da rodovia. O flagrante foi feito de dentro de um carro que se preparava para acessar a pista principal. Veja agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. A quinta-feira vai ter nevoeiros ao amanhecer em Santa Catarina. No oeste e meio-oeste, nuvens pela manhã e chuva isolada à tarde e à noite. No litoral norte, pode chover no início e no fim do dia. Nas demais regiões, sol entre nuvens. As temperaturas vão estar em elevação. Na capital, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 28. Em Lages, 10 graus de mínima e 26 graus de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 17 e 29 graus. Atenção você que está à procura de emprego. O Cine Catarinense está com 4.316 vagas abertas no estado. 103 delas são para pessoas com deficiência. As oportunidades são voltadas para pessoas com ou sem experiência nos níveis superior, médio e fundamental de escolaridade. Para acompanhar as vagas disponíveis ou se candidatar, o trabalhador não precisa sair de casa. Todas as oportunidades disponíveis podem ser acompanhadas pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou ainda pelo aplicativo Cinefácil. No próximo bloco, a gente fala de uma das bebidas mais consumidas do mundo. Hoje é o Dia Mundial do Café. Tem reportagem especial sobre o assunto logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Já voltamos. Band Cidade.